Você sabia que em inglês tem diferença entre dizer que sabe as coisas e que sabe fazer as coisas? Não? Então vem comigo que eu vou falar tudo sobre isso, ou quase tudo. Hello, kids! Eu sou a Teacher Reilza e hoje nós vamos falar sobre o verbo can. Can. O verbo can, se a gente olhar no dicionário, ele vai aparecer como poder. Poder. E isso faz com que alguns alunos fiquem confusos, que confundem com poder. Tipo, o Thor tem poder do trovão. E não é esse tipo de poder. É o poder verbo. Quando eu digo assim, eu posso fazer tal coisa. Eu posso ir até a cozinha. Eu posso escrever um livro, por exemplo. Então é esse tipo de poder que o verbo can ele vem trazer para a gente, tá? Mas não é só isso. Quando eu falo sobre can, eu quero dizer também conseguir, uma coisa que em português eu diria saber. Sabe quando alguém te pergunta assim: você sabe andar de bicicleta? Você sabe falar inglês? Você sabe ler? Você sabe nadar? Geralmente em português a gente não diz assim, você consegue ou você pode? Você pode nadar? Quando alguém te pergunta, você pode? Você pode brincar? Você pode jogar futebol? A gente já liga ao quê? A permissão. Então, em inglês, quando a gente usa esse verbo can, que significa poder, português, eu não diria só poder, mas também o saber. E aí que vem a nossa confusão, nós que somos brasileiros, se a gente for traduzir palavra por palavra e eu tiver a frase assim: eu sei jogar futebol. Eu sei jogar futebol, ou seja, essa é uma habilidade que eu tenho. Eu sei jogar futebol. Quando eu digo isso em português, se eu fosse procurar palavra por palavra em inglês, então I, sei é do verbo saber, que em inglês é know. Então, I know. Jogar, play, futebol, soccer. I know play soccer. Isso em inglês ficaria errado. A gente não falaria assim. Por quê? Quando a gente sabe fazer coisas, não se usa o verbo know, que é, se a gente for procurar no dicionário ou no tradutor, se você for procurar saber, vai aparecer know. E em inglês não se usa o saber para coisas que a gente sabe fazer, ou seja, que a gente consegue fazer, que a gente tem a habilidade de fazer. Então, eu tenho a habilidade de jogar futebol. Eu consigo, é algo que eu sei fazer. Em inglês, a gente usa o verbo can. Então, eu sei jogar futebol, que seria a mesma coisa que eu consigo jogar futebol. Em inglês fica I can play soccer. I can play soccer. Tudo bem? E aí, o verbo can, ele é um verbo que também é completo. Então, a maioria dos verbos em inglês, quando a gente vai negar ou quando a gente vai perguntar, a gente precisa de um auxiliar. A teacher já tem um vídeo aqui sobre gostar, like. Quando eu digo que eu não gosto, I don't like, I do not like, I don't like. É como eu diria, mas com o verbo can, a gente não usa o don't. A gente já coloca o not junto com o can, porque ele é um verbo como se ele fosse independente também. Então eu vou dizer I can't play soccer. I can't play soccer. E a mesma coisa acontece na pergunta. Se eu fosse perguntar sobre algum outro verbo, por exemplo, você joga futebol? Do you play soccer? Do you play soccer? Eu precisaria usar esse do. Mas, quando eu vou perguntar se você consegue, se você sabe jogar futebol, eu vou apenas colocar o can na frente, no lugar do do. Então, eu vou dizer, can you play soccer? Can you play soccer? Então, essas são as formas que a gente vai usar. O can também não se modifica com o he e o she. É o que acontece com os outros verbos, mas com o can isso não acontece. Então, eu posso usar can para todas as pessoas. I, you, he, she, it.
we, they. Então eu posso usar can para todas as pessoas. Eu posso dizer she can play soccer. She can play soccer. Não preciso colocar S, não preciso modificar. Então o verbo can, igualzinho, a gente pode usar para todas as pessoas. Vamos recapitular? Se eu preciso perguntar ou falar ou negar que eu tenho uma habilidade, quando não é um saber, que é só uma informação, por exemplo, eu sei o que é um livro. Eu sei de qual livro você está falando. Eu já vi isso. Então, quando é saber, usa esse tipo de saber que é informação, eu uso o verbo know, que é o saber em inglês. Mas quando eu estou falando de habilidades, de coisas que eu posso, que eu consigo fazer, eu uso o verbo can, o verbo poder. Então, você tem que se lembrar que em inglês não basta traduzir palavra por palavra, a gente tem que saber a função dela. Como que em inglês se falam as coisas que a gente fala em português. E em inglês, o verbo can é para essas duas coisas, para permissão e para esse tipo de coisa que a gente consegue fazer. No filme A Era do Gelo 2, tem uma parte que o gambazinho pede para ser arremessado de uma árvore e ele é jogado lá do outro lado cantando: Eu consigo voar. Esse Eu Consigo Voar, se você vê o filme em inglês, você vai ver que ele vai dizer I believe I can fly, que é de uma música bem antiga, e vai dizendo eu acredito que eu consigo voar, que eu posso voar, que eu sei voar. Tudo bem? Can you speak English? Can you speak English? Então é isso, kids. Kisses e bye!